Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui nessa manhã. E obrigado pelo motivo que nos traz aqui, a busca por estarmos reunidos como igreja para celebrarmos o Teu nome. Obrigado, Deus Santo, porque se estamos aqui, é porque o Teu Espírito que habita em nós nos traz a consciência da importância de estarmos juntos, de estarmos unidos como igreja e reunidos na Tua presença. Pedimos ao Senhor, então, que trate o nosso coração nessa manhã. Nós estamos aqui para celebrar o Teu nome, estamos aqui para apresentar ao Senhor a nossa oferta de amor, de gratidão, a nossa expressão de louvor ao Senhor por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, mas também estamos aqui com o nosso coração desejoso de ouvir a Tua voz, de sermos mais uma vez tocados pela Tua palavra, de sermos conscientizados daquilo que precisamos fazer, de sermos esclarecidos e motivados a vivermos conforme a Tua vontade, para que então, ao sairmos daqui no final desse trabalho matutino, que saiamos mais comprometidos com a Tua vontade. Então rogamos ao Senhor que receba o nosso culto e a nossa adoração, que pelo Teu Espírito que habita em nós, sejamos conduzidos para apresentarmos ao Senhor esse culto que seja aceitável ao Senhor, que alegre o Teu coração, mas que também sejamos conduzidos a esse quebrantamento, a esse abrir o coração, para recebermos com alegria a Tua palavra. Trata as nossas vidas e os nossos corações nessa manhã, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, uma palavra de reflexão, né? Como é que foi a sua semana? Você estava, ao longo da semana, na expectativa de chegar o domingo de manhã e estar aqui, participando desse culto? Se estava, qual a sua expectativa quando você pensava em se dirigir à igreja, ao espaço do culto, a esse momento de culto matutino? A sua expectativa era de chegar aqui para se reunir com os irmãos, a fim de, diante de Deus, compartilhar e louvar a Deus por tudo aquilo que você viveu com Deus ao longo da semana? Ou a sua expectativa era de chegar aqui e, diante de tudo aquilo que seria apresentado, os cânticos, oração, mensagem, você viver algo completamente novo que justificasse um vazio durante a semana? Eu pergunto isso, irmãos, porque a gente precisa refletir sobre o que é a nossa caminhada cristã. Quando a minha semana ela é tão vazia, a ponto de eu depositar todas as expectativas da minha vida espiritual no culto dominical, eu corro um grande risco de me frustrar e de desanimar na caminhada cristã. Então, esse momento de estarmos juntos aqui, ele é maravilhoso, mas ele precisa ser esse momento que vai coroar a minha semana. Uma semana vivida na presença de Deus, uma semana de quebrantamento espiritual, de entrega, de busca pelo alimento espiritual, de exercício da vontade de Deus, não só na vida devocional, mas também na proclamação da palavra de Deus, na comunhão com os irmãos, de modo a que eu queira e eu crie essa expectativa de chegar o domingo para que eu me reúna com os meus irmãos, com os quais eu também tenho a expectativa de que tenham vivido a mesma coisa que eu, e aí juntos vamos nos reunir para celebrarmos esse Deus que fez diferença em nossa vida em todos os dias da semana. É assim que a gente precisa viver. E se a gente não está vivendo assim, a gente precisa colocar nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, me ajude a mudar a minha maneira de viver. Me ajude a trazer o Senhor para a minha vida todos os dias, para que o domingo não seja o único dia de encontro com Deus.
Então, que seja essa a nossa experiência. Se não tem sido até aqui, que seja a partir dessa próxima semana. Chame Deus para participar de cada momento da sua vida. Viva intensamente esse relacionamento com Ele. E aí o domingo terá um brilho diferente. Aí, se eu chegar aqui no domingo e o grupo de louvor faltar, se não tiver ninguém para tocar, não terá problema nenhum, porque eu vou cantar a capela e com um coração cheio de alegria, porque eu não estou buscando algo que me dê, mas eu estou trazendo algo para apresentar diante de Deus. Que seja essa a nossa experiência, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, 2 palavras, 2 informações. Para quem não está atento ou não esteve atento às informações, nós estamos com um novo conteúdo sendo compartilhado com a igreja nas nossas quartas-feiras. Então, concluímos aquela série de estudos na carta de Paulo aos Filipenses e já há 2 semanas estamos estudando as parábolas de Jesus. Então, eu quero motivar você a estar presente na quarta-feira. Bom, mas os cultos de quarta-feira, eles não são transmitidos e gravados? Sim, são. E se você não tem definitivamente condições de estar aqui na quarta-feira, você pode acompanhar no canal do YouTube da igreja. Você pode, se você tem o aplicativo da igreja baixado no seu celular, você vai ter esses conteúdos compartilhados ali, você vai ter o conteúdo, o conhecimento. Mas nada substitui o estar aqui presente. Nossos cultos de quarta-feira, nós temos um primeiro momento, que é o momento de oração, e aí a gente divide o grupo aqui em pequenos grupos de 3, 4 pessoas, a gente compartilha nossos pedidos, a gente ora uns pelos outros, e esse momento é um momento abençoador. Depois disso, nós temos a adoração através dos cânticos e a exposição do estudo bíblico. Então, estar presente aqui é ser abençoado e abençoar também. Eu preciso que você esteja aqui para que você me abençoe. E eu quero estar aqui para abençoar você. Então, se não há nenhum impedimento real, ajuste sua agenda, se faça presente na quarta-feira, você vai abençoar com a sua presença e você será abençoado pela comunhão com os irmãos. Então, ajuste sua agenda, eu aguardo você na próxima quarta-feira. Temos aí muitos estudos, são muitas parábolas e muitos profundos ensinamentos que nós precisamos para a nossa vida e para a vida da igreja. A segunda informação é que, a partir de amanhã, não havendo nenhuma mudança, a partir de amanhã, o nosso espaço do estacionamento estará interditado. Por que estará interditado? Construção, graças a Deus. Depois de tanto tempo, eu cheguei aqui, 2 anos atrás, pastor, nós precisamos mexer naquelas salas, precisamos organizar as salas ali para poder estudar, até adaptamos ela durante um tempo ali, os jovens e adolescentes utilizaram, mas a gente precisa terminar aquilo ali. Não, a gente não vai terminar aquela sala, a gente precisa estabelecer aí o que a gente quer como igreja de obras, e aí chamamos uma arquiteta, chamamos um engenheiro de projetos, fizemos um projeto, dimensionamento, buscamos aí os orçamentos, fechamos, assinamos o contrato e, a partir de amanhã, em nome de Jesus, a obra começa. Então, o que vai ser feito nessa primeira etapa? Nós teremos as bases, a fundação, estacas, depois teremos os pilares, a laje, aí mais pilares, o telhado, então são 2 andares, estacionamento, depois, por fim, vamos concretar também o piso do estacionamento, e então essa é a primeira etapa, fechar de parede a fachada e a lateral com o prédio. Essa é a primeira etapa. Então, ao fim dessa primeira etapa, que deve terminar no mês de novembro, nós teremos o piso do estacionamento concretado, concreto polido, bonitinho, pronto para a gente utilizar, a laje e a cobertura, de modo que a gente possa utilizar também o piso superior. Fechado na frente, fechado na lateral, já teremos mais espaço para a gente trabalhar. Bom, pastor, isso aí representa quantos por cento da obra? Representa pouco, irmãos.
Tem muita coisa para ser feita ainda. Então, depois disso, vamos construir a cozinha ali em cima daquela construção que está pronta ali já. Ali embaixo serão banheiros, gabinete pastoral, secretaria. Em cima da cozinha nós teremos mais uma sala de aula. Então tem bastante coisa. Na frente aqui serão os banheiros. Então tem bastante coisa. Depois que terminar aquela parte lá, tem mais, pastor? Tem, porque a gente vai fazer o mezanino aqui, né? Vamos ganhar mais próximo de 70 lugares no nosso templo, escada acessando ali pelo corredor. Então vai ficar um negócio bem bonito. O púlpito aqui vai subir um pouquinho. Teremos uma porta de acesso e acessibilidade para cadeirantes aqui no meio do templo. Então tem bastante coisa para a gente fazer aqui. Obras para algum tempo, mas na medida em que as etapas vão sendo vencidas, nós vamos tendo mais espaço e, portanto, melhores condições de desenvolver todo o trabalho que Deus tem proposto para nós, realizarmos tudo aquilo que Deus tem proposto como desafio, sermos uma igreja unida, uma igreja com uma visão de reino alinhada, e uma igreja que seja relevante para a nossa comunidade. Você que é membro dessa igreja, você precisa se enxergar como ferramenta de Deus para todo esse processo. Não só para a construção, não só para essa campanha, mas para tudo aquilo que a gente quer realizar como resultado desse espaço que Deus há de nos conceder. Não somos chamados apenas para ocuparmos um banco da igreja no domingo. Somos chamados e dotados pelo Espírito Santo com dons específicos, com a paixão específica, para que ocupemos um lugar no reino de Deus e, com aquilo que Deus nos deu, possamos contribuir para o crescimento do seu reino. Deus quer usar a sua vida, quer usar agora, a partir de agora, e quer usar durante toda a sua vida. E quando eu digo toda a sua vida, é toda a vida mesmo, irmãos. A gente não aposenta para a obra de Deus. A gente aposenta para o trabalho secular. Pastor, olha, né, tem a turma mais nova aí que está para fazer. Pastor, eu já fiz bastante. Né? A menos que você já saiba que Deus pretende recolher você aos palácios eternos amanhã. Então, amanhã você ainda tem trabalho. E se você é aposentado, você tem mais tempo do que quem não está aposentado. Então, não gaste mal esse tempo. Deus quer usar a sua vida para promover o reino dele. Amém, irmãos? Então, que o Senhor nos ajude, nos conduza, porque tem muita obra a ser feita. Tem muita gente lá fora precisando de salvação. Precisamos trabalhar, que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Muito bem, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Afinal de contas, para que nós possamos servir bem ao reino, nós precisamos conhecer bem o Senhor desse reino e conhecer aquilo que Ele espera de nós. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 a 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 a 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra
e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Oremos mais uma vez. Santo Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque podemos ler e compartilhar livremente a Tua palavra nessa manhã. Podemos meditar nela e temos no coração a expectativa de sermos abençoados e conduzidos por ela. Então fala aos nossos corações, Senhor. Esclareça a Tua palavra aos nossos corações, para que entendamos quem somos enquanto igreja e para que entendamos o que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas enquanto igreja, e então descansemos na confiança de que nossas vidas estão seguras em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre o tema Igreja de Cristo, Igreja triunfante. Nós somos a Igreja de Cristo, e porque somos Igreja de Cristo, nós temos a certeza de que Ele nos conduz em vitória, Ele nos conduz de modo a garantir o nosso triunfo, mesmo diante das nossas limitações. A carta, o texto que nós lemos é parte da carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. O que era a igreja de Corinto? Eu creio que mesmo os crentes mais novos, quando ouvem falar sobre a igreja de Corinto, já ouviram alguém falar algo que não era bom a respeito da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Pensa numa igreja problemática nos nossos dias, e depois você multiplica algumas vezes, você vai ter a igreja de Corinto. Ao lermos as cartas de Paulo aos Coríntios, tomamos conhecimento de uma igreja extremamente problemática. Ali tínhamos divisões, O povo ali tinha preferência por pregadores. Então, alguns diziam que eram de Paulo, partidários de Paulo. A gente gosta do jeitão de Paulo. Paulo, esse apóstolo que vai, que desbrava os lugares, que prega, que funda a igreja. Esse indivíduo que é durão ali, a gente gosta dele. Outros, não, a gente prefere Apolo. Apolo é eloquente, Apolo fala bonito, olha só como é que é bom ouvir o Apolo. Aí outros diziam, não, a gente prefere Pedro. Pedro é aquele camarada que é mais conservador, Não, a gente não gosta de nenhum deles. A gente quer ouvir direto de Cristo. Esses são aqueles que têm aquela postura, nós somos mais espirituais. Então a gente não quer ouvir de homens, não, a gente ouve direto de Cristo. E parece um negócio bonito, mas não é. Na verdade, é muito mais, eu me acho melhor do que os outros, me acho mais espiritual. Então, esse era o retrato da igreja de Corinto, uma igreja que tinha divisões, uma igreja que os crentes tinham inveja uns dos outros, aquela questão de, não, o meu dom é mais importante, não, o meu é que é. Imoralidade estava presente na igreja de Corinto. Paulo chega a disciplinar a igreja com relação a isso. Heresias presentes, incredulidade, desrespeito aos líderes, falta de amor entre os irmãos. E aí a gente olha essa descrição. Que isso, gente? Isso é igreja mesmo? Tanta coisa ruim assim? Alguém pode afirmar, nenhuma igreja pode resistir a tantos problemas. A verdade é que, sim, em algum momento, todas as igrejas experimentam algo parecido com isso. Eu não conhecia a igreja de Corinto, mas algo curioso eu tenho observado ao longo desses tantos anos de vida cristã e de vida ministerial. Quando a gente observa, principalmente quando a gente pega um recorte maior na história de uma igreja, e na medida que essa igreja tem uma história mais longa, nós vamos ter mais o que observar, e nós vamos ver que todas as igrejas, em algum momento na sua vida, na sua existência, viveu coisas semelhantes
àquilo que a igreja de Corinto vivia. Eu conversava alguns anos atrás com o pastor Alexandre, filho da irmã Adelaide, né? Augusto e Vânia conheceram a família lá de Valença. Adelaide foi missionária à frente da Igreja Batista em Rio das Flores durante muitos anos, e o filho dela, pastor Alexandre, trabalhou num processo de revitalização de uma igreja na cidade de São Paulo. Aquela igreja tinha vivido um problema seríssimo, uma igreja que chegou a ter cerca de 300 membros, e quando o pastor Alexandre assumiu a direção daquela igreja para poder fazer um trabalho de revitalização, aquela igreja tinha 30 membros, de 300 membros para 30 membros. Então, eu não conheço todos os detalhes a respeito dos problemas vividos por aquela igreja, mas uma igreja de 300 membros chegar a 30 membros, os problemas que ela viveu não foram poucos e nem pequenos, né? Mas, quando eu conversei com o pastor Alexandre, já havia algum tempo que ele estava trabalhando com aquela igreja, e para a glória de Deus, aquela igreja que ele iniciou o trabalho de revitalização com 30 membros, já estava com 150. Então, a igreja viveu um problema, aquilo enfraqueceu a igreja foi cuidada, foi orientada, foi tratada, e a igreja estava com saúde, estava crescendo novamente. A gente louva a Deus por isso, porque, na verdade, os nossos problemas, as nossas limitações, a gente não consegue escondê-los, mas o fato de termos problemas, de termos limitações, de sermos pecadores, não muda o fato de que Deus tem um compromisso com a sua igreja. Deus cuida da sua igreja. Paulo conhecia todos os problemas da igreja de Corinto e pontuou cada um deles nas suas cartas, disciplinando a igreja à luz da palavra de Deus. Mas Paulo nunca duvidou que aquela igreja triunfaria. E por que Paulo não tinha dúvidas? Ele não tinha dúvidas, primeiro, porque a igreja de Cristo é a igreja triunfante, e ela o é porque a igreja, em primeiro lugar, é fundada em Cristo. A igreja, a verdadeira igreja de Cristo, ela triunfa porque ela está em Cristo, não em qualquer outra personalidade, mas em Cristo. Paulo diz isso nesse texto que acabamos de ler, né? Versos 1 e 2, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O Deus que é Senhor da igreja, fundamenta a sua igreja na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. A atenção e o foco, portanto, não está no talento ou na fraqueza deste ou daquele membro em particular. A atenção não está nisso. Embora Deus nos dê talentos para que nós possamos colocá-los em prática no dia a dia da igreja, para abençoarmos uns aos outros, para nos fortalecermos, mas a garantia do triunfo da igreja não está nessas coisas, nem naquilo que nós temos de bom para colocarmos a serviço da igreja, e nem naquilo que nós temos de ruim porque somos pecadores. A atenção está no fato de que todos, como membros de um corpo, estão santificados em Cristo. É a santidade de Cristo que garante o triunfo da igreja. A igreja sempre será uma congregação de pecadores antes de ser uma congregação de santos. Ou seja, individualmente, as nossas fraquezas sobressaem. Individualmente, nós somos pecadores. Pecadores arrependidos? Sim, mas pecadores. Pecadores inconformados com o nosso pecado? Sim, mas pecadores. Significa que nós não nos acomodamos ao pecado, nós os que cremos em Jesus Cristo. Nós não ficamos contentes quando falhamos, nós os que somos crentes em Jesus Cristo.
mas ainda assim falhamos, ainda assim tropeçamos. Mas a verdade é que estamos em Cristo e o futuro da igreja depende muito mais de em quem estamos, isso é, em Cristo, do que o que somos, pecadores. Meus irmãos, não fosse a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e a igreja não teria sobrevivido ao primeiro século. Verdade é que quando a gente olha para a igreja, né, a partir de nós mesmos, né, antes de eu olhar para os irmãos, eu olho para mim. E aquilo que eu encontro de problemas em mim, aquilo que eu encontro de fraquezas, de desejos que eu digo para Deus, Senhor, isso não deveria mais estar aqui, mas ainda está. Esses pensamentos não agradam ao Senhor, mas ainda povoam a minha mente. A partir daquilo que eu encontro em mim, e aquilo que cada um de nós vai encontrar em si, na verdade, a igreja não deveria estar permanecendo e crescendo. Ela permanece, ela cresce, porque apesar das nossas fraquezas, Cristo nos conduz. Somos inclinados a olhar para os problemas e para as fraquezas presentes, e isso pode nos fazer desanimar. Então precisamos aprender a olhar para o que nos traz esperança. Ou seja, o Deus que já fez até aqui e que continuará fazendo. Apesar das fraquezas que nós encontramos em nós mesmos, a igreja está viva há 2000 anos. E ao longo desses anos, desses séculos, Deus continua salvando vidas, transformando vidas, e essa vida da igreja alcançou a mim e a você nesse tempo. E nós estamos aqui. Então, sim, somos falhos enquanto seres humanos somos, mas a igreja é de Cristo, e porque ela é de Cristo, ela continua trabalhando, ela continua crescendo e continua salvando. Sem olhar para o Deus que fez, sem olhar para o Deus que opera na vida da igreja, a visão será sempre pessimista. Se eu olhar só para aquilo que a gente consegue fazer, né, a gente teve uma reunião essa semana, falando a respeito dos jovens, e a gente olha e diz assim, Senhor, como é que a gente faz para poder fazer com que esse trabalho cresça, com que os nossos jovens sejam abençoados, sejam fortalecidos? Como é que a gente faz? Do ponto de vista humano, a gente diz assim, meu Deus, a gente não tem ferramentas. E aí, o que aquece o nosso coração? O que aquece o nosso coração é que a gente sabe que se a gente orar, Deus fará. É essa a expectativa. E por isso estamos comprometidos em erguermos um grande clamor, um movimento de clamor, de oração, a partir da liderança da igreja, mas que envolva toda a igreja. Precisamos orar. Por quê? Porque a igreja é de Cristo. Eu me lembro do pastor Adilson, um amigão meu, crescemos juntos na fé na primeira igreja batista em Mendes, e ele pastoreando a PIB de Silva Jardim. Uma vez a gente conversando, ele disse, olha, quando os problemas começam a pipocar muito na igreja, e eu olho, eu vejo que não tem solução, eu dobro os meus joelhos e digo assim, Senhor, a igreja não é minha, eu não inventei igreja. Ou seja, o dono da igreja tem a solução, a gente precisa buscar nele. Então, se eu olhar para aquilo que Deus já fez, o meu coração se aquece. Apesar das nossas fraquezas e limitações, Deus continuará fazendo por nós e continuará fazendo através de nós. A igreja de Cristo é uma igreja triunfante, porque o poder de Deus opera em favor dela. Em segundo lugar, a igreja de Cristo é a igreja triunfante porque Deus concedeu dons à igreja. Então veja, Deus opera com o seu poder, sustentando a igreja, mas Deus opera também com o seu poder através de cada crente que recebeu um dom. Né? Lembramos das palavras da irmã Maria José. Né? Se ela estiver assistindo essa transmissão, ela vai lembrar disso.
porque ela dizia, quando a gente falava sobre dons na igreja, ela dizia: nenhum crente é desdondado. Eu disse: se não existir essa palavra, ela acabou de cunhar, né? Então, nenhum crente é desprovido de dom. Você tem pelo menos um dom. Se você ainda não descobriu, precisa descobrir. E Deus concedeu esse dom a você para que no exercício do dom, Deus opere através da sua vida e abençoe outras vidas. Se você ainda não descobriu o seu dom, precisa descobrir. Porque eu preciso ser abençoado por você no exercício do seu dom. Deus concedeu dons à igreja. Versos 4 a 7, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Não falta nenhum dom. São 3 as declarações que falam da generosidade de Deus para com a igreja. Ele diz: olha, graça que Deus lhes, a graça de Deus, a graça que lhes foi dada por Ele. Verso 4. Graça que foi dada a vocês por Ele. Depois, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. E por fim, não lhes falta nenhum dom. Essa é a declaração de Deus através do apóstolo Paulo àquela igreja, e que é uma realidade na vida de todas as igrejas de Cristo. Essa realidade da igreja de Corinto salta aos nossos olhos e precisa nos fazer refletir. Essa é a realidade de toda a igreja. Todas as igrejas têm tudo o que precisam para cumprirem o propósito de Deus. O que é que Deus espera que a Igreja Batista no Granbury realize nesse lugar e nesse tempo? Nós precisamos perguntar isso para Deus. Mas uma coisa é certa: aquilo que Deus quer que nós realizemos, os recursos já estão aqui. Aquilo que Deus quer que nós façamos nesse tempo, os recursos de Deus já estão na igreja. Deus já concedeu os dons, já criou as oportunidades para que nós façamos. Se não fizermos, não é porque falta recurso, é porque falta vontade, é porque falta disposição, é porque falta comprometimento. Mas os recursos estão na igreja. Quando Deus nos deu o seu Filho Jesus, Ele nos deu tudo o que possuía. Então Deus não pode nos dar mais nada. Nós já temos todas as coisas. Em Cristo temos tudo o que precisamos. Então isso não significa que todos os trabalhos que uma igreja realiza, todas as outras devem realizar também. E a gente precisa ter atenção para isso, né? Nós temos uma igreja que realiza um determinado trabalho, e eu digo sempre isso, né? A liderança da igreja vive sempre essa tensão, né? Porque a gente ora a Deus, a gente vê os recursos que a gente tem, a gente vê as demandas da igreja, a gente estabelece uma estratégia. E aí, quando chega nas férias, os crentes vão viajar. E aí, cada um vai visitar uma igreja diferente. E aí, quando volta com a cabeça cheia de projetos. Não, na igreja de lá fazia isso, na outra fazia isso, na outra fazia aquilo, e quer fazer tudo aqui também. Não dá conta, irmãos. A gente não tem que fazer tudo o que uma outra igreja esteja realizando. Mas tudo aquilo que Deus desejar que aconteça nessa igreja nós vamos encontrar o potencial e os recursos para podermos fazer. Então, pecamos e falhamos quando queremos que a igreja local seja uma réplica de outra igreja local. As igrejas serão diferentes
porque as pessoas são diferentes, as comunidades são diferentes, as necessidades são diferentes, mas uma coisa é certa: Deus deu a cada igreja, através de cada pessoa que nela está, com suas limitações e fraquezas, Deus deu as ferramentas necessárias para um crescimento saudável e um ministério triunfante. Eu tenho conversado com alguns líderes nesses últimos dias a respeito da nossa igreja. Eu disse: olha, eu venho de uma região em que feriado e férias é oportunidade para a gente fazer grandes trabalhos na igreja, porque as pessoas que trabalham fora, as pessoas que estão ocupadas nesse feriado, nessas férias, estão na igreja. E aí eu cheguei aqui em Juiz de Fora e eu descobri que feriado e férias o povo desaparece da igreja. Por quê? Porque esse povo que congrega aqui vive uma outra dinâmica. Então, tem que ser assim com todas as pessoas? Eu não sei. Eu não sei se você pode negociar essa questão das viagens, dos passeios, não sei. Mas uma coisa é certa: essa igreja não tem obrigação de funcionar igual a qualquer outra igreja. Mas essa igreja tem a obrigação de entender qual é o propósito de Deus para a vida dela, na pessoa de cada um de seus membros, e dar o seu melhor para promover o crescimento do reino de Deus. Então, se nós não podemos utilizar da mesma estratégia de uma outra igreja, nós precisamos encontrar a nossa melhor estratégia, para do nosso jeito, com o povo que congrega aqui, com a realidade do povo que congrega aqui, nós fazermos o melhor para o reino de Deus. Porque a questão que Deus nos chama não é para nós sermos igual a outra igreja, mas é para vivermos o Evangelho, para buscarmos no dia a dia a santidade em Jesus Cristo e para darmos o nosso melhor para promover a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Então, como é que vamos fazer isso? Eu não sei. O que eu sei é que todos os recursos necessários estão aqui. Deus concedeu a cada um de nós dons espirituais. Deus nos concedeu a presença do seu Espírito, a alegria, a motivação, o amor pela obra. E, portanto, em Cristo Jesus, nós podemos promover essa obra e, como igreja de Cristo, sermos igreja triunfante. Aí eu preciso perguntar, o que eu tenho feito, com que área da igreja eu tenho me comprometido, para que, com o jeitão que Deus me criou, dentro da dinâmica da minha vida e da realidade dessa igreja, eu possa promover o crescimento do reino de Deus. Então, uma coisa eu tenho certeza: ninguém recebeu de Deus o dom de sentar no banco no domingo. Então, se você está fazendo só isso, você não está exercendo seu ministério, você não está desenvolvendo seu dom. Você precisa encontrar um lugar de serviço, porque Deus conta com você para que a igreja de Cristo seja essa igreja triunfante. Em terceiro e último lugar, a igreja de Cristo é sim igreja triunfante, porque a fidelidade de Deus sustenta a igreja. Versos 8 e 9: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, quando eu leio esse texto, e eu me lembro de que esse texto aqui está sendo dirigido à igreja de Corinto, com todos os problemas que nós relacionamos aqui, eu digo, olha, se Deus garante a perseverança, o crescimento, a vitória, o triunfo da igreja em Corinto, eu posso ficar tranquilo de que Ele nos conduzirá de forma triunfante como Igreja Batista no Granbury. Mesmo diante de tantos recursos disponibilizados por Deus à igreja, podemos supor que a igreja não queira usá-lo e assim venha a sucumbir. Pode acontecer?
Eu tenho recursos, mas eu não quero utilizá-los? Deus me concedeu dons, mas eu não quero colocá-los em prática? Quando nós olhamos de maneira individual, isso não só pode, mas de fato acontece. Então, quando eu vejo um crente, um membro da igreja, que não está produzindo nada para o reino, eu posso afirmar que ele está sendo negligente com aquilo que Deus deu, porque Deus deu. Então, individualmente, sim, isso pode acontecer. E aí, eu não tenho que olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim. Como é que eu estou? Eu estou comprometido com o reino de Deus? Eu estou fazendo o meu melhor para a obra de Deus? Mas a fidelidade de Deus garante o triunfo da igreja. Então, esse fracasso ele pode acontecer individualmente, mas a igreja não. O texto diz que foi Deus quem nos chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. E o mesmo texto diz que Ele nos confirmará. Ele nos tornará firmes, a fim de que a igreja esteja perfeita para a volta de Cristo. Deus criou a igreja e firmou o propósito de aperfeiçoá-la e de purificá-la para entregá-la em casamento a Jesus Cristo, seu Filho, que é o noivo. Deus, portanto, está cuidando da igreja. Deus está fortalecendo a igreja. Deus está aperfeiçoando a igreja para o dia de Cristo. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, nós lemos assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A palavra, portanto, nos garante que Deus não deixará sua obra pela metade, que não abandona os seus propósitos pelo caminho. O Deus que começou a obra, Ele a concluirá. Então a igreja permanecerá, a igreja há de perseverar, a igreja será triunfante. A pergunta que eu preciso fazer é: eu estou cooperando, fazendo parte dessa obra de Deus que faz da igreja uma igreja triunfante? Ou eu estou apenas como espectador? Porque essa reflexão, ela é particular, ela é pessoal. E eu preciso respondê-la, porque isso diz respeito à minha vida com Deus. Mas independentemente da minha escolha, Deus conduzirá a igreja. Então, não importa qual herança que trazemos do nosso passado, quais as mazelas que ainda estão presas em nós, quais as fraquezas que temos, quais as nossas limitações, não importa. Individualmente precisamos colocar isso diante de Deus, precisamos buscar o aperfeiçoamento. Mas todos nós temos fraquezas, limitações, temos problemas. Mas não importa, porque o Deus que nos chamou, Ele sabia que éramos assim. E Ele nos fez igreja. E independentemente das nossas fraquezas, Deus aperfeiçoará a sua igreja. Ele removerá os falsos crentes. Ele disciplinará aqueles que estão relaxados na fé, mas que são crentes, que são filhos, né? O que é filho do outro não tem como fazer nada. Mas aquele que é meu filho, eu pego pela orelha, eu puxo para cá, vem cá e vamos caminhar. E Deus fará isso com aqueles que são crentes de fato, mas que estão com a vida espiritual relaxada. Ele fortalecerá os cansados. Ele manifestará o seu poder e a sua glória e conduzirá a igreja em triunfo. Porque Deus é fiel e a igreja é dele. Cada um de nós conhece bem as próprias limitações, as limitações dos nossos irmãos, nós pelo menos em parte conhecemos, mas se sabemos que a igreja é de Deus, precisamos nos concentrar em conhecer bem as riquezas da graça de Deus que estão à disposição da igreja. Conhecer Deus e se comprometer com seus propósitos é a maneira de nós expressarmos nossa gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Então, Deus espera que façamos isso. Como gratidão por aquilo que Deus fez por mim, eu quero conhecê-lo, eu quero entender a vontade dEle, eu quero me dedicar ao máximo
para alegrar o coração desse Deus que fez tudo por mim. Mas eu preciso ter em mente isso. O triunfo da igreja já está garantido nele. A igreja não triunfará ou deixará de triunfar por causa do meu esforço. A igreja é de Deus. Então, o meu esforço deve ser para expressar minha gratidão a Deus, para mostrar para Deus que aquilo que Ele ama, eu também amo. Aquilo que Ele está investindo, eu também estou investindo. Mas é para expressar minha gratidão. Porque o triunfo da igreja não depende de mim. O triunfo da igreja depende do Deus da igreja. Então, independentemente de eu caminhar ou parar, Deus continuará agindo em favor da igreja. Porque somos igreja de Cristo, somos igreja triunfante. E Deus nos conduzirá em vitória. Amém? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Com alegria e gratidão, nós vamos orar, vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Será a oportunidade para que você consagre ao Senhor seus dízimos e ofertas. E enquanto você fizer isso, ore a Deus. Primeiro, agradeça a Deus pelo privilégio de entender e de poder estar em condições de contribuir, devolvendo seus dízimos ao Senhor, contribuindo com suas ofertas. E então peça ao Senhor que o Senhor traga esse senso, essa consciência de gratidão a Deus por tudo que Deus tem nos dado. E então que haja essa disposição, não só em contribuir financeiramente, mas em contribuir com a vida, para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esses momentos de reflexão na Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua Palavra nos mostra, sim, as nossas fraquezas. E nos mostra, portanto, que nós precisamos do Senhor todos os dias. Que precisamos buscar a Tua face, derramarmos nosso coração, buscarmos o alimento da Tua Palavra, buscarmos o apoio, a ajuda, a parceria dos nossos irmãos, para podermos caminhar de modo a nos mantermos firmes no propósito que o Senhor mesmo apresentou para cada um de nós, de nos tornarmos semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque a Tua Palavra nos mostra, sim, as nossas fraquezas e a necessidade que temos de nos colocarmos diante do Senhor para buscarmos a santificação. Mas muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra também nos mostra que o triunfo da Tua igreja não depende de nós, depende do Senhor. E é por isso, ó Deus, que mesmo a história nos mostrando tantas falhas de tantos líderes, de tantas pessoas que viveram e que fizeram parte da Tua igreja ao longo dos séculos, mesmo com tantas falhas, a Tua igreja permanece, a Tua igreja cresce. E hoje, mesmo em tempos tão difíceis, pessoas continuam sendo impactadas e transformadas pelo Teu Evangelho. Nós louvamos o Teu nome por isso, ó Deus. Então te agradecemos, porque sabemos que a Tua igreja está segura nas Tuas mãos. Te agradecemos porque somos parte dessa igreja por causa do plano salvador do Senhor em Cristo Jesus e porque o Teu Espírito nos alcançou, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ao crermos, então, nos selou, nos fazendo filhos do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque fazemos parte dessa igreja. E mesmo com as nossas falhas, sabemos que estamos seguros, que somos igreja, igreja que triunfa para a Tua glória. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus.